Alerta do Siga no Galo tem rendido enorme polêmica. Tudo sobre uma grana que deve pintar da Ucrânia para o Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre uma grana que deverá vir nos próximos dias ou semanas para o Atlético da Ucrânia. Eu me refiro a Bruninho, meio atacante, que havia sido emprestado em setembro do ano passado para o Karpat da Ucrânia. Um negócio para lá de esquisito. O Bruninho, que vinha de 7 empréstimos consecutivos, havia sido negociado com o Boa Vista de Portugal. Chegou a participar de toda a pré-temporada, fez 5 jogos nessa pré-temporada, quando, no momento em que o campeonato começaria, houve uma determinação lá em Portugal de que o Boa Vista talvez não pudesse inscrever atletas por conta de uma dívida. O Atlético foi avisado e os empresários do Bruninho conseguiram colocá-lo na Ucrânia, o único mercado então disponível. A opção pelo Karpat era a única que existia. E dá para dizer que meio que por linhas tortas o negócio acabou dando certo. O Bruninho tem jogado bastante bem por lá, é titular absoluto com 20 jogos, 8 gols e 2 assistências. E é grande a chance de o Karpat no fim da temporada europeia, ou seja, no mês de maio, exercer a opção de compra. Cheguei a consultar um dirigente do Atlético que afirmou que as conversas entre os clubes já começaram por uma questão de sigilo. Ele não quer abrir valores, mas a tendência é que o Bruninho seja vendido e assegure alguns milhões de reais ao Clube Atlético Mineiro. Bora de alerta no Galo. Jornalista Hugo Mendes afirma que o Siga, o Centro de Inteligência e Informação do Galo, teria feito um alerta à diretoria antes da contratação do Júnior Santos. Olha, não vamos vetar o negócio, mas a recomendação é de não contratação do Júnior Santos por conta do histórico de lesões. Nessa temporada o Júnior tem sofrido com questões físicas. Por exemplo, ele só esteve à disposição do Cuca em 7 dos 16 jogos que o Atlético já disputou, conseguiu ser titular em apenas 3. Contrato do Júnior Santos até dezembro de 2028 vai custar ao Galo cerca de 130 milhões de reais, valor que inclui salários, direitos de imagem, luvas, além da taxa de transferência ao valor da compra junto ao Botafogo. Essa grana equivale a mais dinheiro do que o Atlético vai faturar com a venda do Paulinho, que é bem mais jovem do que o Júnior Santos. Importante contar também que nessa terça-feira, por meio da assessoria de imprensa, o Galo esclareceu e garantiu que o DM havia feito e submetido o Júnior Santos a exames médicos que não constataram nenhuma necessidade ou preocupação e que o Siga não tem poder de veto. Essa discussão já havia existido outro dia, quando eu contei para vocês que o Siga não recomendou a contratação do Pochettino, meio que vetou. E óbvio que a palavra final nunca vai ser do Siga, mas no caso do Pochettino, o Siga não recomendou a contratação. E mesmo assim, diante dessa posição, mesmo com o técnico Cuca pedindo a contratação do Pochettino, o negócio não foi adiante. O Galudo acabou ganhando o jogo, ganhou do Botafogo, melhor dos adversários até aqui, né? E no início do jogo, vetados Menino e o menino Scarpa. seguiu como reserva, né? O menino, o menino, o último jogo que ele foi titular do Atlético foi contra o São Paulo. Coincidentemente, o último jogo também do Alan Franco, né? Que ele machuca no jogo contra o São Paulo. O menino sai no intervalo. O Alan Franco também fica lesionado a partir daquele momento. Depois, de lá para cá, o menino se tornou reserva da escolha do Cuca. Para mim, uma escolha errada. E é o nosso papel questionar. O treinador tá lá para trabalhar, a gente não acompanha treinamento. O que você imaginou quando vetou o menino? O que passou pela sua cabeça, já que a gente não tinha informação? A primeira coisa, de verdade... Indisciplina. Eu cheguei para você e falei isso. Então, vamos externar o que a gente bateu papo. Indisciplina. Isso, eu peguei e falei assim, cara, pode ter acontecido alguma coisa de indisciplina, porque o Gabriel Menino já teve alguns atos de indisciplina quando ele jogava no Palmeiras. Lembrando que é um jovem de 24 anos, que surgiu muito cedo também na equipe. 24 anos só? 24 anos. É novo. Tem 24 anos. É menino, né? É por isso que seria rapaz. Aí vira adolescente. Adulto. Gabriel Rapaz. Gabriel Rapaz. Então, o Gabriel Menino vinha na nossa visão, lembrando mais uma vez, a gente pega só jogo hoje. Antigamente, a gente estava lá no treinamento. Quantas vezes você já foi lá? Eu podia apontar e falar assim, ó, tá treinando mal, não tá treinando bem. Eu poderia falar isso. Hoje eu não posso falar isso. Eu tenho que só pegar o jogo. E o jogo
Thiago, quantas vezes nós viemos aqui, Valu, Everton, quantas vezes nós viemos aqui falando, menino mais uma vez foi bem, hein? Aliás, domingo, né? Parece que o menino já joga muito tempo no Atlético, pô, ele encarna muito bem o espírito do torcedor atleticano. E no domingo, aí a gente tem um recorte do domingo, vamos lá. Por que eu reclamo do menino no banco? O jogo pedia uma conquista do meio-campo. O Atlético não teve o meio-campo no primeiro tempo. Concordamos. O Atlético ganha o meio-campo a partir do momento que entra o menino e entra o Scarpa. O menino dá o passe pro gol, que foi um passe, né? Foi um passe, ele dá um passe. Ele não cruzou aleatoriamente, ele acha realmente o Coelho no segundo pau. Então eu tenho que pedir pela escalação desses caras. E eu também não concordo, em hipótese nenhuma, principalmente sabendo que o Scarpa ia ganhar o período de licença por causa do nascimento do filho, que aconteceu ontem, né? Ontem. Aconteceu ontem. Ele ia ganhar isso. Eu não colocaria o Scarpa, em hipótese nenhuma, no banco de reservas. Ah, não é um controle de carga. Nem sei se o Cuca falou isso. Eu acho que não. Foi decisão dele, técnica ele não fala, mesmo. Não pergunta. Ele não pergunta, ele não fala. Ele fala sobre o assunto. Ele explica a ausência dele. Ele fala que era uma arminha. Era uma estratégia. arma. Era uma estratégia, uma arma. Pra cima de mim, Cuca. Só avião, você sabe disso. Já conversamos sobre isso. O Scarpa ser uma arminha, sendo que o Scarpa não ia viajar pra Venezuela, que ele ia ficar aqui a semana toda? Não. O Scarpa não era uma arminha. Não era uma estratégia. Ninguém com esse não argumento. engana ninguém. Foi opção técnica, sim. O Scarpa ficou no banco por opção técnica. E, pra mim, mais uma vez, gente, o Cuca e qualquer treinador do planeta pode errar. Pode errar. Eu carrego comigo a filosofia do mestre Levir Coupe. Desculpa, viu, Ralo? Do mestre Levir Coupe. Um burro com sorte. Que às vezes treinador é um burro com sorte. E ele pegar e colocar o Scarpa, voltar o Scarpa e falar assim, velho, eu tô perdendo o meio campo. Scarpa e menino, vem aqui. Pum, ganhou o meio campo, o Atlético foi melhor que o Botafogo. Então é isso. Então, pra mim, se você tendo o Scarpa saudável, e essa é uma frase do Thiago Fernandes, você tendo o Scarpa saudável, ele não pode ser reserva do time do Atlético. O Thiago falava isso, e não fazer o Scarpa jogar é problema do técnico. O Thiago falava isso, e eu concordo com o Thiago, quando ele falava isso com o Milito. O Milito tinha obrigação de fazer o Scarpa jogar. E o Cuca também tem obrigação de fazer esse Scarpa jogar. E evitar... Eu tô com o Elton nessa, cara. Se você tem o Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, que são dois caras extremamente talentosos e que já mostraram isso nessa temporada. Saudáveis, os dois têm que jogar. Até porque você não tem elenco pra fazer uma escolha diferente dessa. Exato. Pois não, Bruno? Aspas do Cuca sobre o Scarpa no banco. Você está numa batalha, não pode entrar com todas as armas que você tem. Durante essa batalha, tem que usar outras armas e não tem armas para usar. Se tivéssemos começado com Scarpa e Menino, será que a gente tinha vencido? Seguramente teria feito um primeiro tempo bem melhor. Ou será que a utilização durante o segundo tempo foi melhor? A gente usa as armas conforme o momento. Será? Falei para ele que ia ficar fora por estratégia nossa. Ele entendeu bem e foi muito útil no momento que entrou. O Cuca tem tanta sorte que o Atlético venceu esse jogo. É verdade. Que aí ele pode dar essa desculpa Uma esfarrapada cobrança de escanteio de um vetado, inclusive. Ele pode dar uma desculpa esfarrapada dessa, porque é claro que o Scarpa tem que jogar. É claro que o menino tem que jogar. Quando o menino foi contratado, eu fui ao Gabriel Amorim do Pó de Porco. Sim. E falei, Amorim, o que você me fala do Gabriel Menino? Quem é esse menino? Aí ele disse assim, Everton, é talentoso, tem bola para ser titular no Atlético, mas o problema dele é que às vezes ele dá uma viajada dentro do jogo. O jogo tá a 200 por hora, ele tá 80, boca aberta ali no meio campo, olhando pra vida, pensando em tudo menos no jogo e tal. Então tem uma oscilada. O próprio menino falou isso lá na Florida Cup. Pois é. Então assim, foi o que ele me disse. E outra coisa, lá no Palmeiras, ele teve alguns probleminhas de night e tal, garotão, etc. Aí eu fui saber se aqui tinha algum problema de indisciplina. A informação que eu obtive é de que não, indisciplina não. Mas esse lance de dar uma... de ser displicente... De baixar o nível no próprio treinamento. Foi o que me disseram. Miguel.
É isso aí, torcedor atleticano, quero sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comenta aí também qual será o placar do jogo do Atlético na Copa Sul-Americana contra o Caracas na Venezuela. É muito importante aí você deixar o seu comentário, que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Ativa também aí o hype no vídeo, que é super importante aí para dar aquela moral pra gente aqui, trazer sempre as notícias para vocês do Atlético Mineiro.